Ainda do mestre hassídico Rabbi Menachem Mendel de Kotzk, em relação às mitzvot, em relação à prática dos preceitos. Ele dizia o seguinte: se uma pessoa se mantém sempre ocupada com o que lhe cabe, se uma pessoa se mantém sempre ocupada com o que lhe cabe fazer, quando encontra tempo para pecar? Quando nos preocupamos em fazer o certo, não temos oportunidade de fazer o errado. Dizia Rabbi Mendel de Kotzk, famoso que ele falava: eu não sonho em ter Hassidim angelicais. Eu não almejo ter discípulos altamente espiritualizados, pessoas muito elevadas. Ele dizia: eu quero sim ter discípulos que estejam constantemente ocupados. Eu quero que estejam constantemente ocupados, porque se estiverem sempre ocupados, não terão tempo de pensar em bobagens, não terão tempo de cometer pecados ou transgressões. Isso lembra o que diz o versículo da Torá sobre aquele poço em que José, foi jogado pelos irmãos. Ve'abor reik ein bo mayim. O poço estava vazio e nele não havia água. Pergunta Rashi, trazendo do Midrash o comentário: se o poço estava vazio, é claro que não havia nele água. Parece uma redundância, por que a Torá enfatiza isso? E ele explica, a Torá salienta, que nele não havia água. Água não havia, mas cobras e escorpiões estava cheio. O poço estava vazio, mas vazio só de água. E já que ele estava vazio de água, por causa da umidade do mofo, atraiu cobras e escorpiões. Assim também dizem os nossos mestres, o mesmo acontece com a nossa mente. A mente do ser humano não para. O ser humano não para de pensar. E tem que ter um conteúdo. Se não estiver preenchida a mente com um conteúdo positivo, um conteúdo elevado, um conteúdo de Torá, vazio não vai ficar. Vão surgir minhocas, vai ter cobras e escorpiões, vai ter coisas negativas. E isso não só na nossa mente, também na utilização do nosso tempo. Por isso dizia Rabbi Menachem Mendel de Kotzk que eu quero ter discípulos que estejam sempre ocupados. Se eles estiverem ocupados, e ocupados com coisas boas, produtivas, eles não vão ter tempo nem de pensar e nem de fazer bobagens. Isso que ele nos dizia, quando nos preocupamos em fazer o certo, não temos oportunidade de fazer o errado.